Beleza, gente. Então, para a gente, aqui durante as aulas, a gente vai utilizar uma mesma aplicação. Essa aplicação a gente vai utilizar tanto no módulo 1 quanto no módulo 2. Algumas coisas depois a gente vai criar uma aplicação separada para testar, alguma coisinha assim, mas a gente vai acrescentando basicamente na mesma aplicação. Então, vamos começar aí. Criar uma nova aplicação. Normalmente a gente cria aqui como app curso, Apex, vou chamar aqui curso de app curso. A gente deixa você fazer ou a gente replica aquilo? Pode ir fazendo junto, pode ir fazendo junto. Ah, tá, beleza. É, eu vou explicar agora um pouquinho sobre a criação das aplicações, as propriedades aí das aplicações e tudo. E para isso a gente precisa ter uma aplicação, pelo menos lá, criada. Então, para a gente criar uma nova aplicação aqui no Apex, tem alguns caminhos. Nesse ambiente que a gente tem instalado aqui da escola, são essas opções. As opções mudam um pouco de acordo com o ambiente, de acordo com os recursos que estão instalados lá no ambiente. O mais comum deles é criar usando o Application Wizard. A questão do ID da aplicação, a gente pode forçar um ID, dizer, olha, eu quero que a minha aplicação seja criada com ID tal, ou deixar o Oracle resolver, né? Eventualmente tem aplicações que a gente vai importar que precisa ter um ID específico, aí você pode setar aqui o ID da aplicação. A gente pode criar uma aplicação a partir de um arquivo, normalmente uma planilha. Essa planilha vai se tornar uma tabela, e essa tabela vai ter lá uma telinha de cadastro, atualização dos registros e um relatório. Sim? Uma... Tá me ouvindo? Não. Tô, aham. Uma dúvida que surgiu aqui é se essa aplicação ela vai ser só para mostrar toda a funcionalidade do Apex ou ela vai ter uma funcionalidade no fim? Ou a aplicação do curso, Isso. ela Ela, ela simula uma aplicação da escola. Então, aqui a gente vai ter venda de cursos, venda de cadastro de clientes, de alunos. Ela simula Uhum. mais ou menos a aplicação aqui da escola. Beleza. Com certeza não é uma aplicação que você possa usar numa escola, porque vão ter recursos que não vai ter ali. Ela está mais focada para a gente ter um exemplo de cada coisa que a gente vai estudar aqui no curso, né? Então, por exemplo, a gente vai ter aí o cadastro de clientes, né? O cadastro de clientes, tem lá uma tabela de clientes, a gente vai, no módulo 1, criar uma tela de cadastro dentro do Apex, no módulo 2, a gente cria uma API para fazer essa manutenção de dados, por exemplo. Então, no final dos dois módulos, a gente tem uma aplicação com diversos exemplos ali de cada situação que a gente for criando, de cada componente, umas telas de relatórios, gráficos, tudo que os componentes que a gente for vendo. Tem alguns que não se encaixam exatamente no modelo de aplicação da escola. Por exemplo, a gente vai ver um gráfico de mapa, onde a gente coloca no mapa a posição dos clientes. Ah, tenho 5 clientes no Rio Grande do Sul, aparece o pontinho lá de acordo com o cliente. É, é, é mais um exemplo de como utilizar o mapa do que propriamente um relatório assim que você vai criar aqui no caso da escola, né? Mas é nesse sentido, a gente vai criando todos os exemplos dentro da aplicação. E o modelo e as telas é basicamente aqui uma E, tela de gestão da escola. e futuramente, acabou o curso, essa aplicação e esse workspace continuam disponíveis para a gente ter acesso à aplicação ou a gente tem que salvar ela para não perder depois? Não, continua. A gente vai fazer exercícios de export e import da aplicação. Então, ao longo das aulas eu vou exportar a minha aplicação também. Se alguém não conseguiu acompanhar, quer importar a aplicação aqui do instrutor e
e acompanhar alguma aula específica e tal. Então, ao final de cada aula, você pode exportar o avanço da sua aplicação, eu exporto o meu aqui também. E a Workspace, se eu não me engano, fica por 1 ano. Dá para confirmar com a Simone, mas eu acho que ela fica disponível por 1 ano. A Workspace aqui da Target. E no módulo avançado tem algumas coisas que a gente precisa utilizar o ambiente lá da cloud, de OCI. Especialmente a questão de IA, porque aqui no ambiente da Target a gente está com o banco 19, então ainda não está atualizado para o 26, tudo. É mais fácil de a gente criar o workspace lá e rodar todos os exercícios lá. Então a gente vai ver também como cria uma workspace na OCI, a workspace free lá que a gente pode criar, tem acesso a rodar todas as coisas de IA e tudo. Certificar lá na OCI, aí vai ter o certificado válido, tem algumas features aqui que a gente vai ver que dependem de certificado HTTPS, né, essas coisas de segurança. Então, a parte do ambiente da escola fica por 1 ano, e as workspaces que vocês criarem lá na OCI, se eu não me engano é 1 mês, e aí ele desliga automático e tudo. Mas pode exportar a aplicação, importar em outro ambiente, é bem tranquilo. Beleza, então essas são algumas recursos que a gente tem para criar uma nova aplicação, né? Então, quero criar a partir de um CSS, de um CSV, vou criar a partir de uma descrição das tabelas, depois a gente vai ver esse formato de Quick SQL. Eu escrevo lá basicamente o nome da tabela, o nome dos campos e ele cria a aplicação em cima disso. Se eu tenho o Apex integrado com o Fusion Middleware, eu posso importar uma aplicação que está lá, posso criar a partir da galeria, que é o que a gente viu agora há pouco, ou duplicar uma aplicação, né? Eu quero fazer uma cópia de uma aplicação que está nessa workspace, eu também consigo. Então vamos usar aqui o Application Wizard para criar a nossa aplicação. Basicamente, então, no Wizard a gente tem algumas configurações aqui mais simples do que vai ter a aplicação, e depois a gente vai ver lá nas propriedades da aplicação os outros recursos. Então, criando aqui, eu vou dizer qual que é o tipo de template que ele vai utilizar. Basicamente, a gente tem dois aqui modelos maiores, né, que é aquele Redwood Lite e o Vita, que é o mais padrão, assim, que a gente utiliza, né. Onde que vai ficar o menu? Menu em cima, um mega menu. No final lá da aula, a gente muda para o mega menu para ver como que é o modelo dele. Por enquanto, a gente tem poucos itens, vamos deixar o padrão aqui. Posso criar páginas já para minha aplicação. Por enquanto ela vai ter só a home aqui, não tem problema. Eu queria mais falar aqui das features e das configurações aqui do ambiente. Algumas coisas são importantes a gente definir na criação da aplicação. Especialmente essas configurações de linguagem, configurações que eu vou ter aqui de versão de formato de data, formato de timestamp, essas coisas é importante padronizar nas aplicações que vocês estão construindo, assim, né? Para evitar que uma aplicação fique com formato inglês, a outra fica em português, aí depois vai modificar a aplicação, uma tela quebra, um usuário tem um erro. Então, são coisas que é importante a gente definir um padrão global para a companhia, um padrão global para todas as aplicações que a gente vai criar, e passar a manter esses padrões, assim, né? Algumas coisas a gente não consegue compartilhar aqui, né? Eu não consigo dizer que eu quero que todas as aplicações tenham um formato de data tal. Então, por isso que é importante definir essas coisas no início da construção aí das aplicações, né? Algumas features que o Apex implementa aqui automáticas, a questão de instalar a aplicação, instalar a página como se fosse uma aplicação.
Isso funciona bem no celular, né? A gente acessa uma página e diz, olha, eu quero que essa página vire uma aplicação. Ele cria lá um ícone na tela inicial, você clica em cima, parece que está rodando uma aplicação, mas ele é, na verdade, uma aba do Chrome, lá, uma aba do navegador, né? É só o formato de exibição que muda um pouquinho. Para essa feature funcionar, precisa HTTPS, então a gente vai testar ela depois no ambiente da cloud. Questão de notificação também, posso enviar notificação para o usuário, notificação, essas push, o usuário recebe mesmo que não tiver com a aplicação aberta. Lá uma paginazinha de about, então para eu escrever ali sobre a aplicação, o que ela faz, alguma telinha ali de um time de contato, coisas assim, né? Ele já cria essa página. Vou deixar marcado aqui para a gente ver. Ele já cria essa página para a gente. Controle de acesso. A questão de controle de acesso, essa feature que a gente habilita na criação, ela depende da criação dos usuários dentro do ambiente Apex. Então, quando eu tenho poucos usuários ali, quero criar uma aplicação só para o meu departamento, para 3, 4 usuários, ainda é viável. Mas quando você tem uma companhia inteira, muitos usuários, começa a ficar difícil o controle desse formato. Então, normalmente você vai integrar a sua aplicação com um AD, com um LDAP, vai fazer o controle de acesso de outra forma, mesmo uma tabela local aí no banco. Essa feature, ela depende da gestão dos usuários serem aqui dentro você vai configurar aqui os usuários e gerenciar usuários e grupos. Então, vou ter que criar aqui todos os usuários da minha aplicação e tudo. Ela é utilizada mais quando tem poucos usuários ali, uma aplicação de teste e tudo. A questão de reporte, então, se eu habilitar aqui, ele contabiliza acessos dos usuários às páginas, cliques de menu, coisas que depois a gente pode ter um reporte lá de telas mais acessadas, menus mais acessados. Essa questão de configurar as features da aplicação, também ele vai abrir uma página de configuração lá, onde o administrador pode habilitar ou desabilitar cada uma dessas features em tempo de execução aí da aplicação. Também não são muito comuns, assim, da gente habilitar, desabilitar, a gente já deixa meio fixo essas coisas. Uma feature que eu acho bem interessante é a questão de feedback, principalmente quando você usa os recursos aqui de Team Development. Então, quando eu faço a gestão do desenvolvimento através do Apex, a seção de feedbacks aqui do usuário é interessante, porque ela fica integrada com essa gestão de desenvolvimento. Então, o usuário lá fez um feedback que ele foi tentar preencher um formulário e deu um erro de formato de numérico. Ele estava preenchendo um campo de valor e o ponto e vírgula estavam trocados lá, né? Então, o usuário pode reportar lá na página dizendo, olha, tive o seguinte erro aqui, tentei fazer alguma coisa, não está do jeito que eu queria, gostaria de solicitar uma melhoria, encontrei um bug. Então, esses feedbacks já ficam associados aos componentes aqui de gestão de desenvolvimento, né? Se eu vou permitir para o usuário selecionar o seu tema, também às vezes é interessante que o tema padrão lá ele tem templates como que fala, alto contraste, se eu não me engano, né, para pessoas que têm deficiência visual. Então, às vezes você quer habilitar lá que o usuário possa solicitar, possa alterar o seu tema, a sua cor. Às vezes alguém tem alguma dificuldade aí de visualização, também é interessante. Beleza. E as outras configurações aqui, então, são também mais padrões. É a questão do ID, que eu tinha comentado, qual que é o esquema que ele vai instalar as suas tabelas, né? Essa aplicação vai estar acessando as tabelas de qual esquema? Normalmente vai ser o esquema onde está instalado a minha workspace.
Então, aqui no caso, eu tenho 1 para 1. A minha workspace chama instrutor 365, inst T65, e o meu esquema lá do banco de dados também se chama assim. Mas eu poderia dar acesso para essa workspace, acessar outros esquemas também. Então, aqui eu poderia dizer em qual esquema que vai estar as tabelas da aplicação. O tipo de autenticação, a gente vai, por enquanto, deixar aqui no Apex Accounts, que é o que eu estava falando, que precisa gerenciar aqui através do Apex. Lá no módulo 2, a gente vê outros métodos de autenticação e personaliza isso. A linguagem da aplicação, essa não é a linguagem de desenvolvimento, é a linguagem da aplicação. Quem quiser mudar para português aí, aplicação, deixar em inglês. E no ambiente do Apex, a gente vê aqui embaixo, o meu eu costumo usar em inglês, mas essas são as linguagens que estão instaladas no ambiente de desenvolvimento do Apex. Vai aparecer, depois eu mostro como trocar isso, quem quiser usar o ambiente do Apex em português também é possível. Linguagem da aplicação, configurações avançadas aqui, então a gente tem algumas propriedades, depois eu mostro lá no, as propriedades da aplicação, elas também estão disponíveis. Eu posso dizer quais, um prefixo de tabela, se eu quero, todas as tabelas da minha aplicação comecem com o mesmo prefixo aqui, né? Às vezes se separa por módulos, separa por, todas as tabelas estão dentro de um mesmo esquema, mas eu quero separar pelo nome, sei lá. Descrição da aplicação, coisinha simples, se eu vou colocar aquele build with Apex, o coraçãozinho lá embaixo da aplicação, textinhos aqui de release. A questão de logging e debugging, ela é importante principalmente nos logging no ambiente, em todos os ambientes, desenvolvimento, produção, né, você vai precisar logar lá quem está acessando o que, isso é importante para auditoria, é importante para ter esses dados, né, então a gente costuma manter habilitado em todos os ambientes, e a parte de debugging, eventualmente você não quer permitir debug em produção, por exemplo, você pode desabilitar o debug tanto para a instância do Apex como um todo, quanto para uma aplicação. A questão de segurança aqui, tempo de sessão, o Deep Link, ele permite que o usuário volte para uma sessão, então salva a sessão no usuário aqui dos favoritos, ou permite que você volte para a mesma sessão. Eu clico num link dos favoritos, ali ele reassume aquela sessão, permite linkar entre uma aplicação e outra. Então tem alguns recursos nesse sentido aí de compartilhamento de sessão para manter, quando eu mando um link por e-mail, por exemplo, já tem a sessão lá salva, ele já certinho do fluxo lá que eu estou linkando. Tempo máximo de sessão, essa mesma configuração, ela está disponível na aplicação e ela também está disponível na instalação do Apex. Opa, redimensionou aqui. Ela está disponível a nível da instância do Apex. Então, a aplicação ela tem que ser menor do que o da instância. E esse valor aqui é em segundos. Então, o tempo máximo de uma sessão, mesmo que o usuário esteja mexendo na aplicação, eu quero que a cada hora ele vai expirar, ele pode ficar só 1 hora logado. Normalmente o tempo máximo da sessão aqui, as pessoas costumam utilizar pelo menos 8 horas, ou o usuário chega de manhã, loga na aplicação, e consegue usar o dia todo sem precisar fazer login de novo, né, sem precisar expirar a sessão. E a mesma coisa, só que aqui para o idle, né, quanto tempo eu permito que uma sessão fique sem atividade. A partir desse tempo ele faz logout. Então, um erro muito comum é o usuário sair para o almoço, aí volta e tem que logar de novo, né? Então,
precisa mexer nesses tempos de sessão, ou no tempo total aqui da sessão, que permite ele ficar logado, ou no tempo do idle, algum deles deve tá baixo. E lembrando que é em segundos, então 3.600 segundos por hora, né? Se eu quero botar 12 horas lá, tem que calcular 3.600 vezes 12. Beleza, gente? Alguma dúvida aqui nesses pontos? Posso prosseguir aqui com a criação da aplicação? Bora lá. UI defaults, alguns defaults aqui que eu posso definir para interface, né? No caso aqui dos reportes, eu posso definir que por padrão vai vir com 50 linhas por página. Esses são padrões de cada tipo de componente lá também que a gente pode definir. Criando a aplicação. Beleza. Eu havia deixado algumas features habilitadas, então ele já criou aqui algumas telinhas da página de About. Deixa eu tentar rodar aqui a aplicação. Beleza, pp curso. E o login vai ser com o mesmo usuário do ambiente de desenvolvimento de vocês. Então, quem utilizou o usuário admin, usa o admin. Quem utilizou o usuário com o mesmo nome da workspace, é a mesma coisa também. Pode utilizar, logar com o mesmo usuário. E aí lá no módulo 2 a gente vai ver a gestão de segurança, como criar usuários, tudo. Por enquanto a gente vai usar o admin mesmo. Página inicial. Aqui ele já colocou uma telinha de About. Depois a gente pode configurar os textinhos aí de ajuda para cada página. Esse era o feedback, então quando o usuário pode dizer que teve alguma coisa errada, se a experiência foi boa, foi tranquila. E esse feedback depois a gente encontra lá no ambiente de gestão de desenvolvimento. Beleza, gente, até aí. Todo mundo conseguiu criar a aplicação. Se alguém tiver com problemas aí, pode levantar a mão. Legal. Então, voltando aqui para o Application Builder, aqui em cima a gente tem um botãozinho chamado Edit Application Definitions. Cliquei errado aqui. Nessa seção, nessa página, a gente vai ver as configurações da aplicação, as definições aí da aplicação. Algumas estavam disponíveis lá no Wizard, as mesmas coisas que a gente setou lá no Wizard, e tem algumas coisinhas a mais aqui também. Sim. Oi, Eduardo. Não estamos te ouvindo, Eduardo. Meu som anda... Foi. Conseguiu? Sim, agora sim. Tá. Você tinha falado, você perguntou se a gente está conseguindo criar a aplicação. Era para a gente estar fazendo simultaneamente com você? Acho que não. Isso, pode ir criando a aplicação junto. Ah, tá, eu não sabia. Não tem problema. Então tá. Eu vou criar então. Isso, pode criar uma aplicação padrão aqui Tá bom. Já vou criar, obrigado. Isso, pode vir no Create aqui e usar o Wizard. Vai dar um nome para a aplicação. Pode marcar aqui feedback.
o about, acho que foi o de configuração que eu marquei, né? O Activity. Esse é mais para a gente ter, esse é mais para a gente ter aqui de exemplo, aqui não tem problema. Show. Pode deixar. Já vou fazer. E aí, editando aqui as propriedades da aplicação, algumas coisas que eu tinha comentado é a mesmo que tem lá no Wizard, né? Aqui tem algumas coisas a mais. Nome da aplicação, o alias, esse é um recurso mais recente, eu não lembro se estava no 20, já tinha a versão que vocês Nós têm aí. temos. Tem já, né, o application, tem o application alias e o page alias, né, para formar as friendly URLs. Então, o alias da aplicação, ele não pode repetir na mesma workspace, na mesma instalação do Apex, né, porque ele é utilizado aqui no caminho da URL. Então, no caso aqui, eu estou utilizando uma aplicação provavelmente chamada App Builder. Esse é o alias da aplicação. Eu posso agrupar diversas aplicações. Esse agrupamento aqui das aplicações, ele é só para o ambiente de desenvolvimento. Ele é só para você agrupar as aplicações que aparecem aqui no seu ambiente de desenvolvimento. Então, quando fica muito grande, aí a companhia tem 300 aplicações, você pode agrupar as aplicações aqui por semelhança, né? A questão das URLs, então, que eu tinha comentado, se é para utilizar o alias das aplicações ou se é para utilizar o ID das aplicações nas URLs. O ID sempre funciona, então, quando eu acesso uma URL aqui que tem o nome da aplicação, o nome da página, ele vai converter para o ID daquela página, né? Vai acessar o ID daquela página. E nas versões mais antigas do Apex, esse era um recurso que não existia, então você tinha que botar aqui nas URLs, na hora de construir as URLs, na hora de acessar, e acessar sempre com o ID da página, o ID da aplicação, ficava uma URL difícil de ler, assim, né? Outras coisas são iguais que tinha lá no Wizard, módulo de compatibilidade, quando eu estou desenvolvendo uma aplicação para uma versão antiga do Apex. Então, isso é importante, quando eu quero desenvolver uma aplicação que eu sei que eu vou exportar ela para um ambiente mais antigo. Então, antes de exportar, você precisa alterar aqui o módulo de compatibilidade dessa aplicação. Read-only items é só o formato como o Apex renderiza os itens read-only nos formulários. É interessante marcar ele para true aqui, que ele vai gerar um spam, lá, uma tag de spam diferente no HTML, e ela é mais compatível com os browsers modernos e com o formato padrão aí de HTML. Nas versões mais antigas, o Oracle simulava isso, botava um spam, colocava um componente lá dentro, read-only, fazia um label, parecia que era um edit, isso não era tão legal. A questão de e-mail, quando eu enviar um e-mail pela minha aplicação, qual que vai ser o from, né, que vai aparecer lá no e-mail. Quando a instalação do Apex for atrás de um proxy, então, se o Apex vai sair para a internet, ele precisa acessar um proxy, algo assim, eu posso configurar aqui qual que vai ser, qual que é o endereço do proxy. É o proxy que o Apex vai acessar, é o proxy que vai interagir com a minha aplicação. Oracle Text, se vocês têm essa feature no banco, podem habilitar para utilizar o Oracle Text, não é muito utilizado nas companhias por aí. Ainda mais com IA agora, eu vejo que o Oracle Text vai ser cada vez menos usado, né? O Oracle Text permitia indexar documentos do Word, PDF, tudo que estiver dentro de um lobby, lá de um blob. Então, era um recurso interessante antigamente. Quantos processos de background
o Apex consegue rodar. Eventualmente, para renderizar uma tela toda, tem partes de processo que podem rodar em background. Ele vai rodando, faz uma consulta para retornar uns dados e montar um reportezinho ali, uma tabela, faz outra consulta para montar um gráfico de pizza. Então, eventualmente, essas coisas rodam em background durante a renderização da tela, né, até montar a tela. Isso fica configurado também lá na instância do Apex. Oi, Gabriel. Você consegue me dizer se esse processamento em background é síncrono? É assíncrono. Ele tem pontos de join de novo, onde ele vai sincronizar no final da renderização, mas ele é assíncrono. E você sabe Eles se a gente rodam consegue separados. acessar esse processamento ou não? Você consegue listar alguma coisa que está rodando em background, mas são coisas muito rápidas, assim, né, de renderização da tela. Não são jobs em background mesmo. Assim. Então é só mais para renderização do que para consulta, para questão de performance, não é tão relevante. Mais ou menos, assim, mas são processos menorzinhos aqui que rodam em background. Tá, isso aqui. Valeu, obrigado. Depois, quando a gente for quando cria a página lá, você tem os itens lá de processo, né, quero criar um PLSQL lá de processamento antes de renderizar a página e tal. São aqueles processos que ele vai controlar aqui, quantos que ele roda ao mesmo tempo. E o Oracle tem também, o Apex tem o conceito de scheduler jobs dele, que é diferente do Oracle Scheduler do banco de dados lá, o Database Scheduler. São dois componentes, são dois schedulers diferentes. Muitas vezes, ao desenvolver, a gente prefere utilizar os schedulers do banco de dados. Quando você precisa deixar uma tarefa rodando lá no banco, é preferível utilizar o scheduler do banco de dados para disparar o processo e ficar rodando, né? Porque os processos do Apex, eles dependem da sessão do usuário. Então, digamos que o usuário dispara um processo em background e fecha o browser e sai da sessão, aquele processo em background dele também cai. Então, ele fica associado à sua sessão do Apex. Então, por isso que muitas vezes a gente quer deixar rodando independente do usuário estar lá ou não, né? É um processamento, é alguma coisa maior, então, por essas questões, e até por familiaridade, assim, né? Muita gente prefere utilizar direto o scheduler do banco. Um outro ponto importante aqui é a disponibilidade, né, da aplicação. Se essa aplicação está disponível para o usuário acessar. Normalmente ela vai estar disponível no ambiente de produção, disponível com o developer toolbar, é aquela barrinha que aparece aqui embaixo, essa barrinha aqui de desenvolvimento. Essa é uma opção que não é legal de deixar em produção, né, se você não quer ter desenvolvimento em produção. E tem alguns outros recursos aqui que eu posso mostrar durante uma manutenção. Deixa eu só fazer uma pergunta, gente. Quando eu clico aqui para abrir o menu, ele compartilha os itens do menu aí na tela ou não aparece? Não compartilha não. Não aparece, né? Eu acho que é um problema do Google Meet. Então, Porque se você colocar para transmitir tudo, ele aparece. para transmitir até, ele só Se for funciona se na última compartilhar a hierarquia tela. do compartilhamento, ele mostra tudo. Deixa eu tentar fazer aqui, vamos ver. É que fica muita coisa para compartilhar. Tá meio ruim. Então, eu vou ter aqui, alguns status aí de desenvolvimento. Eu só vou pedir, se vocês quiserem acompanhar, às vezes quando eu abrir um menu, se não aparecer, abram
na tela de vocês aí para acompanhar as opções todas. Agora meu suspense tá aparecendo de boa. Agora aparece, né? Eu troquei de computador recente, aí eu não sabia se aparecia ou se não aparecia aí para vocês. Então é isso. Muitas vezes a gente tem, quando tem manutenção, por exemplo, uma manutenção programada, eu posso dizer que a aplicação está disponível só para desenvolvedores, ou então eu posso dizer que ela está totalmente indisponível para o usuário, redirecionar para uma página. Então, vou ter uma página lá que está dizendo que a aplicação está em manutenção naquele horário e está indisponível para os usuários, né? Normalmente, isso é um passo das janelas de manutenção aí mesmo, né? Então, disponibilidade da aplicação com developer aqui. Error handling. Aqui vai dizer quais usuários que podem ter acesso, né, ou mensagem, então, configurar. Configuração é uma função de tratamento de erros. Essa é uma função global, vai valer para toda a aplicação, e sempre que acontecer uma exception, um erro, o Apex vai chamar essa função que eu estou descrevendo aqui. Então, aqui eu vou botar o nome de uma função lá, função trata erros. Cada vez que acontecer um erro, ele vai chamar essa função. E aí, nessa função, eu vou ter lá uma programação dizendo o que é para fazer, se é para, sei lá, às vezes mudar a mensagem, eu quero dar uma mensagem mais clara para o usuário, ao invés de dizer lá, deu um erro na PK XPTO, lá o nome da tabela, um nome técnico, lá, né? Você pode pegar o tipo do erro e transformar isso numa mensagem mais amigável para o usuário, dizendo, olha, você está inserindo um usuário com um nome repetido. Então, a gente vê também aí na parte de tratamento de erros, a gente cria uma função aqui para tratamento de erros também. Questão de variável de substituição, essas são variáveis estáticas de substituição. Então, eu coloco aqui o nome de uma variável e o valor que ela vai ter. Existem outros recursos para fazer isso também, até recursos de linguagem, né? Recursos de globalization, né, que chama. Eu posso fazer essa substituição de variáveis já levando em conta o idioma do usuário. Essas são substituições bem hard code, assim, né? Então, eventualmente, um código da aplicação, a versão da aplicação, alguma coisa bem hard code aí que você queira colocar. Por exemplo, aqui o nome da aplicação, app name, ele já está setando para o curso. Como que eu utilizo essas variáveis? A gente vai ver aí ao longo do desenvolvimento que tem algumas formas de você fazer substituição de string dependendo do ponto de código, né? Então, lá dentro de um SQL é um formato, no meio do HTML é um outro formato. Então, lá no HTML a gente vai ter substituição de string com duas chaves aqui, né? Com dois chiqueirinhos, hashtag, né? Dois hashtags aqui, hashtag no início, hashtag no final do nome da variável. Lá dentro do SQL, do PLSQL, vai ser diferente. A gente vai utilizar um E comercial e um ponto no final para fazer a substituição. Então, isso bem tranquilo, ao longo aí dos dias a gente vai pegando essa diferença. O que vai incluir no export lá da aplicação, quando eu levar essa aplicação para um outro ambiente. Então, ele está incluindo lá as features que eu marquei lá na hora de criar a aplicação, ele vai levar juntos também. O módulo de workflow, ele também tem uma procedure similar a essa procedure de tratamento de erros. O workflow também tem a possibilidade de eu criar uma procedure para dizer quem que vai responder por uma pessoa que está de férias. Lá no módulo de workflow, tem um componente que é um componente de aprovação. Então, estou criando um fluxo de dados lá que depende da aprovação de um usuário, depende da aprovação de um ser humano. A tela está travada, tá? Travou? Opa.
Deixa eu compartilhar de novo sua tela aqui. Aí lá no módulo de workflow, edit definitions. Foi. Foi? Lá no módulo de workflow, quando eu tenho esse componente que é o componente de aprovação humana, uma interação humana, eu também tenho esse recurso de dizer quem que vai responder caso aquela pessoa esteja ausente. Então eu posso criar uma procedure aqui que vai retornar o próximo na escala aí de aprovação, né? Se eu estiver ausente, quem que vai aprovar no meu lugar? Ele chama aqui de Vacation Rule Procedures. É a questão do servidor de impressão, quando a gente utiliza aí um servidor de impressão, o Jasper, alguma outra solução aí de servidor de impressão, é aqui que a gente configura a integração da aplicação também. A questão de aonde que a gente vai salvar os arquivos que eu estou fazendo upload, o Apex permite que você faça upload de arquivos, ele tem componentes para fazer upload da foto do produto, por exemplo, aonde que ele vai guardar essa foto. Por padrão, ele guarda numa tabela do banco, e nas versões mais recentes aqui eu já posso configurar um Object Storage lá do banco também, lá da OCI. Então ele já vai salvar direto lá no servidor de arquivos. Copyright Banner é um banner que aparece na instalação das aplicações. Quando eu exporto a aplicação e mando para um outro ambiente, para um outro ambiente fazer a instalação, esse banner de copyright ele é exibido na hora da instalação lá da aplicação. Beleza. Mais algumas configurações aqui de segurança. Depois a gente vai também mexer em algumas delas. Então, era aquilo que a gente selecionou lá no Wizard. Qual usuário, qual tipo de autenticação que ele vai ter. Por enquanto só tem aqui o Apex. Quando eu acesso a aplicação, o acesso do Words, lembra que tinha esse componente do Words aqui. O componente do Words vai acessar o banco de dados e o Apex vai acessar as tabelas que estão no seu esquema lá, no esquema da Workspace. Esse acesso do JDBC aqui, ele não se faz diretamente com o usuário do esquema. Eu tenho lá o meu esquema, instrutor, turma 365. Mas o acesso do Words ao banco de dados, ele se dá através de um usuário chamado Apex Public User, ou Words Public User. Então, quem for DBA e for olhar lá no banco, as conexões que tem lá no banco, elas vão aparecer provavelmente como um usuário aqui, Public User. É esse usuário que tem acesso ao esquema que você está configurando aqui nessa workspace. Então vejam que tem bastante mecanismos aí de segurança, né, de você dizer o que o Apex tem direito de acessar dentro de um banco de dados. Muitas vezes esse é um ponto que gera dúvidas assim eu não quero liberar as aplicações Apex porque o Apex tem acesso ao banco de dados todo. Então tem formas de a gente limitar o que o Apex vai conseguir enxergar dentro de um banco de dados mais crítico, hein? A mesma coisa para autorização, então tenho aqui a autenticação do usuário, quem que vai logar no banco, a autorização é o que ele pode fazer, a questão do gerenciamento das sessões, lá os timeouts que a gente tinha visto na tela do Wizard. Acho que sua tela travou de novo, tá, Cassiano? Travou de novo? Caramba. Cassiano, você me ouve? Ouço, ouço normal. Perfeito. Estou verificando, assim como às vezes eu fico falando e vocês não ouvem,
esse tipo de travamento, quando o Thiago estava falando também que eu começou a ver cortes. Eu não sei se isso está acontecendo com a internet em si. Eu acho Não que não é só. parece ser com a internet, porque eu estou ouvindo vocês bem e está tudo normal aqui. Uhum. Vamos ficar observando aí que interferências é essa que você está mudando a tela e não muda pra gente, né? Não ele trava mesmo. Até o ano passado eu tinha um Mac, aí eu estava trabalhando com um MacBook. Aí agora eu troquei para um Linux. Vamos ver como é que ele se sai aqui com o Linux. No Linux ele está travando mais. Beleza, agora foi de novo, né? Então tem as configurações lá de timeout de sessão. Aqui eu consigo definir algumas coisinhas a mais. Por exemplo, quando der um timeout, para onde que eu vou direcionar a sessão? Posso direcionar para uma página específica lá para avisar o usuário. Session State Protection também é bem importante. Se eu quero proteger a URL usando um mecanismo de hash. Conseguiria mudar na própria URL aqui os valores das variáveis, das sessões. Então, isso é legal de manter habilitado para evitar intrusão de dados, assim, né? A gente lá no módulo avançado vê com mais detalhes isso aqui. A gente vai tentar fazer uma intrusão, tentar forçar um dado inválido. Configurações do browser também, isso tem a ver com o formato que ele renderiza a página. Se eu posso colocar a minha aplicação dentro de um frame que está em outro site, por exemplo. São mecanismos aqui de segurança que eu tenho para restringir ou liberar algumas coisas. Também a questão de quando eu conecto no banco, eu preciso fazer um alter session ou setar alguma coisa lá na variável na seção de conexão com o banco, também eu consigo fazer aqui nessas configurações. Cada vez que ele conecta, ele executa essa initialization code. Beleza. A questão do globalization, esse é importante. Então, é legal de definir como que a aplicação vai ser apresentada lá para o usuário, né? Formato de data, formato de hora. Então, a minha aplicação está em português, eu já vou colocar aqui que é data, mês, ano. Date time, eu vou colocar HH24, minuto. Opa, MISS. O timestamp eu vou deixar aqui agora, que é um formato grande lá de trocar. Automatic Time Zone, ele vai pegar o time zone do usuário. Então, ele pega da seção lá do usuário, do browser. Então, se eu tenho um usuário que está em outra região do mundo, ele vai considerar isso também na hora de pegar lá o sysdate do usuário na aplicação. Opa, acho que eu não salvei aqui. Vamos play. Interface da aplicação, então aqui eu tenho coisas mais visuais sobre a aplicação, se eu vou permitir o formato aqui do logo, nome da aplicação, se é para exibir só a imagem, se é para exibir uma imagem URL, isso aí muda como que a aplicação está exibindo aqui em cima. App curso, ícone da aplicação. Então, algumas coisinhas aqui da interface. Na próxima aula a gente começa a mudar customizar essa aplicação. Aquelas outras opções que a gente tinha lá, Build with Epics, isso aqui estava no Wizard também.
Essa aqui também é um recurso que é mais recente, que é para mensagem de sucesso sumir sozinha. Então, isso está faltando, nas versões mais antigas não tinha. É muito triste, ficava com um monte de... Tem que fechar uma a uma, né? Então agora já tem uma opção aqui de ele fechar. Ele fecha, acho que 3, 4 segundos, 5 segundos depois. Todas as mensagens vão se fechar em 5 segundos. Você pode configurar aqui alguma coisinha de home, de login, sessões, o tipo de... aquilo que a gente viu lá nos temas também, né? Menu de navegação, o tipo de menu, isso também a gente selecionou lá no Wizard, depois a gente altera por aqui. Isso é para ter uma barra de navegação. A questão de JavaScript aqui, e CSS são arquivos globais. Então, quando eu adiciono um CSS aqui na interface da aplicação, todas as páginas vão carregar esse CSS. Mesma coisa com as bibliotecas aqui de JavaScript. Depois a gente vai criar aí algumas bibliotecas de CSS e JavaScript importar também para as páginas. Arquivos concatenados, acho que também eu posso concatenar vários arquivos de CSS, JavaScript. Quando a gente cria o arquivo, ele já cria num formato, aquele formato compacto, sem espaço, sem coisas assim também. Esse eu nunca cheguei a utilizar aqui, não. Telemetria também é para questão de log, né? Eu quero saber alguma coisa da aplicação, também posso definir aqui uma tag ali que ele vai enviar junto na telemetria. E esses são caminhos aonde que o Words vai procurar os arquivos. Então, dentro da arquitetura aqui do Apex, lembrem que eu comentei que o Words acessa o banco de dados para configurar basicamente tudo da aplicação, né? Ele vai buscar as páginas lá no banco de dados. Mas existem alguns arquivos que são arquivos estáticos, como, por exemplo, a imagem aqui, o ícone aqui o ícone da aplicação, ele não está salvo lá dentro do banco de dados, ele está salvo dentro do servidor do Words. Eu tenho um conjunto de arquivos estáticos lá do próprio Words, e é aqui que eu defino aonde que eles, qual que é o caminho que o Words deve procurar esses arquivos lá dentro da instalação. Isso normalmente a gente não mexe, que é parte da instalação mesmo do Words. O PWA é a instalação da aplicação. Caramba. Tava aqui de novo, mano. Acho que quando você muda de documento... Quando muda de aba, né? Parece que ele trava. Aba, ele dá travado. Eu vou tentar, qualquer coisa eu mudo para compartilhar a tela toda aí. A questão do PWA, o que eu tinha falado, se permite instalar o PWA e os configurações lá de como que ele vai aparecer no celular, né? Então, se vai habilitar as notificações. E por Você último... não está compartilhando agora não, tá? Agora foi. Pegou, né? Ainda não. Que estranho. Para mim ele mostra aqui na tela do... Consigo desenhar aqui. Ele aparece a canetinha? Agora foi. Agora foi. Show. Então, o PWA, essas configurações de como que a aplicação vai aparecer, principalmente para celular, né, que a gente instala a aplicação como, instala a página como uma aplicação lá no celular. E por último, a gente tem uma seção aqui de IA, que por enquanto ela não está configurada, mas basicamente eu vou dizer qual serviço de IA que essa aplicação vai utilizar. Então, primeiro eu vou configurar lá um conector para o ChatGPT, para o Oracle Coherence, para o servidor de IA.
e aqui eu vou fazer a configuração da aplicação. Beleza, gente. Passou um pouquinho aí do meio-dia, pegou um pouquinho do almoço, mas acho que era importante a gente fechar essa primeira sessão aí das definições aqui da aplicação. Então, são coisas que são bem importantes a gente configurar no início do desenvolvimento, né? Configurar para que seja padronizado aí para todas as aplicações que vocês vão construir e ter alguns estándares assim nesse sentido, né? Então, acho que cada vez mais a gente vê ambientes que têm muitas aplicações aí, dezenas, centenas de aplicações. Então, é bacana ter, como companhia, assim, né, ter um padrão de desenvolvimento, ter lá os seus estándares de nomenclatura, de tudo, né? E isso varia de companhia para companhia, não tem um mais certo ou um mais correto, assim, né? É realmente padronizar e seguir aquele padrão. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida? Algum erro aí? Pelo jeito, Thiaguinho tá aí? Bruno, Estamos aí. a gente vai ter que sentar e definir um padrão mesmo. Tem muita opção ali, né, cara? Muita coisa para configurar. A não sei que você já tem um padrão para isso. Tem, Bruninho? Tem mais ou menos um que a gente geralmente segue. Section. Isso para a gente é bem interessante da gente ver, porque a gente tem umas aplicações aí que já deram alguns erros nessa parte de Session State Protection, em questão de mandar ID ou valores via link, né? Isso. Às vezes tem partes aí que precisam de um processamento assim, você precisa liberar para aquela página, por exemplo, porque o usuário envia via URL, né? Aí tem vários níveis, eu posso liberar para a aplicação como um todo, que é o que a gente viu aqui no Application Definitions, ou o mais recomendado é você liberar só no componente ou só naquela página que precisa, né? Sim. Essa foi a solução que a gente encontrou mesmo. Isso. Eu queria só passar para vocês, gente, uma outra URL aí, se vocês puderem acessar e validar o login, que é uma app aqui que eu chamo de File Share. Eu coloco alguns scripts e coisas que a gente precisa compartilhar. Eu coloco aqui direto no... Qual é o login? Vou achar aqui. É o mesmo que eu criei lá nos usuários. 1, 2, 3, 4, né? Qual que é mesmo? Manda no chat também, por favor. Sim, já estou pegando aqui. Aluno, hashtag 1, 2, 3, 4. Deixa eu só validar aqui essa aqui mesmo. Eu criei com target. Isso é target. Mas, Carlos, enquanto o Cassiano está vendo isso, essa questão da padronização a gente pode pegar e deixar já uma casca pronta. Como a gente faz com clique, a gente deixa um modelo pronto, né, já com todas as definições ali já setadas. Era o que eu ia perguntar, se tem como a gente fazer isso salvar num projeto, e um projeto seria um template, né? Isso vai criar um projeto. Sim. A gente faz isso com clique, exatamente assim. A gente tem lá
E é possível fazer uma aplicação. dessa forma, deixar uma template de projeto? Sim, sim. Aí a gente faz muito isso na parte de configuração do SSO, que a gente importa o método de autenticação, a gente fica copiando, né? Copia do modelo e vai. E assim vai. Beleza. Mas a gente já deixa a gente pega, senta e define que, ó, a gente trabalha em cima desse modelo e aprova com base nisso aqui. Isso aí faz modificações quando for o caso, por exemplo, com alguma aplicação que vai virar, vai para o celular, vai ser usado, vai lá e replica. É. Exatamente. Então, beleza. Pode fazer essa abordagem aí. Show de bola. Cassiano, você conseguiu entrar no file aí? De que jeito? Deu certo aí? Target, hashtag 1234. Target com T maiúsculo. E alunos mesmo? E alunos, o usuário. Qualquer coisa a gente troca. Eu costumo compartilhar scripts, até ficou da última turma aqui também. Aqui foi, beleza. Isso. Aí na próxima aula já começo a compartilhar algumas coisas com vocês. Aqui fica mais fácil de subir e baixar os arquivos. Além do Apex, esse file share também vai ficar compartilhado por um ano? Isso do file share, não, esse do file share é só um espaço que eu criei lá no Oracle Apex mesmo. Só para a gente compartilhar, para não ficar enchendo de arquivo aí no WhatsApp, às vezes então fica mais fácil de transferir aqui. Mas é bem coisa pontual mesmo, às vezes algum aluno deu erro num script, precisa mandar ali um create de alguma tabela, de alguma coisa. São coisas mais pontuais. Eu vou mandar um script geral aqui, que é para a criação do esquema, das tabelas. Então a gente vai ter lá tabela de clientes, tabela de cursos, livros, essas coisas. Mas é mais para validar o acesso. Aí eu vou limpar isso aqui da última aula e deixo pronto para a nossa turma aqui. Mas isso aqui é só para troca mesmo agora, pontual. Não fica histórico, não. Beleza, tranquilo. Beleza, gente. Sobre essa questão de ter uma aplicação de modelo, existe também uma feature que chama subscriptions. Subscriptions. Temas e subscrições. Vou achar algumas coisas para trazer para vocês. Isso, você pode ter uma aplicação de modelo instalada no Apex, e aí todas as outras aplicações você faz referência a ela. Então, é como se criasse uma herança aí entre as aplicações. Então, quando eu crio aqui um componente, eu acho que no componente compartilhado aparece. Crio uma lista de valores. Alguns componentes que ele tem essa feature de herança. Eu vou trazer um exemplo certinho aí para vocês. Aí ele tem essa capacidade de você criar uma aplicação com base naquele modelo. Então, isso facilita bastante, porque você já vai ter lá o modelo de página, o modelo de componente compartilhado, ele vai ter essa herança daquela outra aplicação. É uma referência entre aplicações. E eu posso ter isso para listbox, para grids, etc? Olha, eu nunca usei muito essa feature de subscriptions, assim, mas já vi o pessoal utilizando para vários componentes. Ele mais para componentes individuais, assim. Então, eu quero criar um edit que é baseado num outro edit, sabe? Não é para uma tela inteira. Ele está mais. Sim, mas se eu quero criar um listbox que me mostra sempre, que lê sempre uma tabela de áreas, por exemplo, de segmentos. Isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, por exemplo, tenho lá
um select list aí que mostra as categorias sei lá, de alguma coisa, né? E aí, eventualmente, precisa mudar a ordenação, ou você quer inserir um item fixo, essa aí vai ser você quer mudar o select que gera essa lista, coisas assim, né? Você vai mudar só na aplicação pai lá, e todas as aplicações que herdam isso vão atualizar junto. É como se fosse um componente compartilhado, mas entre aplicações. É a mesma coisa do conceito parecido aí do A gente pode chart. usar para fazer aquele acesso à lista de usuários que vocês fazem lá de uma tabela do suporte, da infra, perdão. Usar, pode ser assim. Né? A gente tem lá um processo para acessar, fica tudo embutido, Sim, a gente sim. só subscreve depois, muito mais fácil de desenvolver. Eu preciso fazer para cada coisa, para cada vez que eu preciso usar esse mesmo componente, eu tenho que fazer tudo de novo. Sim. Já usaram isso já? Não. Aqui está a lista do que suporta. Os seguintes componentes suportam subscrição. Então, são componentes compartilhados aí que ele vai ter uma herança de uma outra aplicação, né? Possibilita você fazer esse relacionamento aí para uma aplicação de template. Tem um data source ali interessante. Deixa eu compartilhar esse aqui. É um recurso bem legal também. E aí o que as pessoas costumam fazer mesmo é criar uma aplicação chamada modelo, e aí vai herdar daquela aplicação, né? E essa aplicação modelo não é uma aplicação que está em uso na prática, ela serve lá, está paradinha, só para servir de template mesmo lá de modelo. Beleza, gente? Só para não estender muito. Deixa eu parar a gravação aqui. Aproveitar que você parou a gravação, aquele teu